Fala galera, Espião do Cartola aqui na área. Viemos de uma mitada na rodada 7, olha só, 97,68 pontos na rodada. Estamos aí com 568,97 no ano e com patrimônio de 155,72 cartoletas. Pontuação boa, patrimônio bom para brigar pelas nossas ligas. E o mais importante é que agora tem mais uma rodada, rodada 8, rodada que está muito cara. E a gente vai falar aqui algumas estratégias para escalar mesmo no meio de uma rodada que os cartoleiros vão ter muita dificuldade para montar o time, beleza? Vamos começar então pelo nosso ataque aqui da rodada de número 8. Um jogador que acho que não precisa nem falar nada, galera, né? É o Hulk. O Hulk é o cara. Hulk foi o jogador de maior média do Cartola do ano passado. Tem mais de uma participação em gol por jogo no ano. Não preciso vender muito Hulk contra o Avaí. É ele escalado, é ele faixa, não tem muita conversa. A gente fecha o nosso ataque com o Caleri. Toca nele que é gol. 7 jogos, 7 gols. Tá impressionante a fase do Caleri. É um excelente jogador, é um homem-gol. E o São Paulo está muito bem no campeonato, o Ceará está muito mal. Eu acredito fortemente que o São Paulo tem todas as chances de ganhar e ganhar bem. Caleri, inclusive, é uma boa opção para quem quer diversificar no capitão aqui. Para essa terceira vaga no ataque, galera, tem tanta opção, mas tanta opção, que eu estou cogitando até, assim, eu não vou fazer, mas eu cheguei a pensar em fazer um 4-4-2, porque tem muito meia e não é claro aqui quem é esse terceiro atacante. Eu vou com o Ademir, tá? Ademir Fumacinha, jogador do Galo. Ele tem um confronto favorável contra o Avaí. Muita gente vai falar que ele tem baixa minutagem, mas para mim isso não é problema, porque com baixa de minutagem ele tem 5,43 de média em 6 jogos com 1 assistência. A média básica do Ademir é quase 5 pontos. Ele é um jogador que finaliza muito, sofre muita falta. Quem escalou o Ademir ano passado lembra como ele era mito para Cartola, então eu vou com o Ademir sim para essa rodada. Mas tem outros nomes, jogadores do Fla-Flu, é um confronto difícil, mas nem por isso quer dizer que não vai sair gol. O Cano aí, que tem 3 gols em 7 jogos, não foi bem na rodada passada contra o Fortaleza, mas na rodada 6 ele mitou com 2 gols, 20,40. É um ótimo jogador, é o grande homem-gol do Fluminense. Gabigol, o pessoal realmente tá ali, pô, o Gabigol tá devendo, mas ele fez um bom jogo contra o Goiás mesmo sem gol, tá? E o Gabigol tem um histórico muito bom, por mais que a fase recente não ajude, só um gol em 6 jogos no Brasileiro, válidos pelo Cartola, ainda assim, o Gabigol não deixa de ser um mau nome e também tá com um preço bem agradável, tá? Finalizando com o Bruno Henrique, porque é um bom atacante com uma média básica muito boa também. O Bruno Henrique tem um gol em 4 jogos e ainda assim tem uma média de 7,15, né? O jogador normal teria uma média aí próximo de 2, mas o Bruno Henrique tem uma média básica muito boa aqui, na casa dos 5 pontos. É um jogador que na rodada passada 5,10, sem gol, sem assistência, então ele sempre é uma boa. Também jogadores do confronto Curitiba e Botafogo. São 2 times muito ofensivos que marcam muitos gols, então é um confronto que deve sair gol. E se vai sair gol nesse jogo, a gente vai recomendar os atacantes, né? O Igor Paixão, que é um jogador muito bom também, 2 gols e 2 assistências em 6 jogos. Estava voltando de lesão na rodada 7, mas também tem uma média básica interessante. O próprio Léo Gamalho, né, que tem números melhores em casa, ele tem 4 gols em 6 jogos. Os números dele são um pouco melhor jogando sim no Couto Pereira, mas ainda assim, mesmo com a fase recente aí devendo, 3 jogos sem marcar pelo Brasileiro, eu acredito sim no Léo Gamalho, né? E fechar aí é o Toro Erisson, esse aí tá iluminado, hein? 5 gols e uma assistência em 7 jogos, marcou nos últimos 3 jogos, e o Erisson tem um baita diferencial, que é ser um jogador muito protagonista no Botafogo. Se o Botafogo faz gol, é praticamente metade de chance do Erisson fazer o gol ou dar assistência, né? Ele acaba concentrando em si os gols do Botafogo. Nem todo time tem um jogador que concentra tanto assim as participações em gol, né? Outros nomes aí, o Dudu tá em boa fase, apesar do confronto bem complicado, mas olha só, 23 boas pontuações, na média aí dos 10 pontos. O Dudu vale também para você que quer fazer uma aposta diferenciada. Para quem tá com menos cartoletas, tem bons nomes aí, o Arthur do Bragantino, esse é mito, a gente já conhece há muito tempo, né? Tá ainda voltando, recuperou-se da lesão, tá aí, voltando aos poucos, mas tá custando só 5,21, enfrenta um Goiás, que é um time que toma muito gol. E o Bragantino também já vai decidir a vida na Libertadores nesse meio de semana. Pode ser que o Bragantino finalmente vire a chavinha para o Campeonato Brasileiro. E os próprios atacantes do Inter, né? O Wanderson, que quem vê ele jogando aí gosta muito dele em campo. Ele, por mais que na rodada passada ele não tenha se destacado, mas ele vinha de uma boa pontuação na rodada 6 e os torcedores do Inter me falam que ele tem um ótimo potencial, um ótimo jogador, né? O mesmo vale para o Carlos Depena, que na última rodada já contribuiu um pouco mais, já fez 9 pontos, e também tem um confronto favorável, assim como o Wanderson contra o Atlético Goianiense.
gosto, né? Mas é o Jô do Corinthians. O Jô vai ser o centroavante do Corinthians nesse jogo, provavelmente. E o Corinthians é o líder, o Corinthians vai jogar em casa. Então, assim, né? Se vai sair gol do Corinthians, a gente sabe que a chance que seja do centroavante, que seja do Jô, esse gol é mais alta. Então, por isso que a gente acaba recomendando também, como outras opções aqui para rodada. Eu finalizo e agora vamos falar de meias, porque eu vou recomendar poucos meias, mas está muito difícil decidir que meia escalar nessa rodada, porque tem nomes muito bons. O primeiro meia que eu vou escalar é o Arrascaeta. Esse não precisa falar nada, 10 pontos de média, né? Uma média básica absurdamente alta. O Arrascaeta é um ET, um jogador fora do comum, tá com média básica quase 7 pontos. Na rodada passada, 4.7 sem gol, sem assistência. Isso é uma partida ruim do Arrascaeta, né? É fazer 5 pontos sem decisão. O Arrascaeta, acho que não tem o que falar. A Raíssa Simplício, que é uma excelente setorista do Flamengo, já cravou que ele joga, tá? Ele vai jogar no final de semana antes de se apresentar à seleção uruguaia. Então, a Arrascaeta, pra mim, não tem jeito. Ele jogou, ele tá no time. Outro jogador que eu vou escalar aqui, nessa rodada, acho muito propícia pro Nacho, tá, galera? O Nacho tá muito bem em participação em gols. 1 gol, 2 assistências e 5 jogos no Brasileiro aqui. Excelentes pontuações recentes e um confronto muito favorável contra o Avaí, né? Meias contra o Avaí, não precisa nem falar, né? O Terence quase 20 pontos na última rodada, o maior pontuador da última rodada foi o Meia jogando em casa contra o Avaí, então não precisa falar muito, né? E aqui tem muitas opções. Por ser uma rodada muito cara, olha só, tá sobrando só 61 cartoletas para eu montar minha defesa inteira, técnico e meia. Tô pensando muito nisso, eu vou colocar o Iago Pikachu, porque o Pikachu, apesar de tudo, apesar de muita gente tá ali com um pezinho atrás em relação a ele, ainda assim o Pikachu, ele é um dos principais nomes do Fortaleza. O Fortaleza tá em péssima fase, lanterna, mas precisa desesperadamente dessa recuperação contra o Juventude em casa, e o Pikachu, 2 gols, 5 jogos, bate pênalti, bate falta, ele realmente é o nome do Fortaleza, né? É um nome que acaba concentrando os gols do Leão, e tem um confronto bem favorável. O Juventude vem de uma derrota bem difícil aí na última rodada, tá na zona de rebaixamento. Eu acho que o Fortaleza tem um confronto muito favorável e muito pro Pikachu. Eu vou falar de 3 meias que eu vou recomendar para a rodada, e além deles eu não vou recomendar mais, tá? Porque para mim são 3 meias que estão muito bem, muito acima. O Andrei, para mim, galera, poxa vida, o Andrei, não tenho o que falar do Andrei. O Andrei tem uma média básica nas alturas, fez 7 pontos na última rodada fora de casa, só com desarme. O Andrei, a média dele em casa é de mais de 14 pontos. Olha o Andrei em casa, 15.3, 12 e 16.3. Fez 3 jogos em casa, 3 gols, 1 em cada. O Andrei, ele é sem dúvida, um nome absurdo para a rodada. Eu até agora não sei porque que eu tô deixando o Andrei de fora, tá? Esse time ainda vai ser repensado, né? Dói muito deixar o Andrei de fora. O preço dele realmente faz com que seja mais difícil escalar ele. 17.20, a rodada já tá cara, né? Mas tudo bem. O Veiga também, galera, não adianta falar que é porque é o Santos na Vila que o Veiga é uma opção. O Veiga não é uma má opção nessa rodada. O Veiga é uma excelente opção. Também tá caro, eu sei, se recuperando aí de uma virose, de uma gripe, mas não tem jeito, né? O Veiga tem 3 assistências e 1 gol em 5 jogos pelo Cartola. É um excelente meia, não dá pra ficar vendendo muito Veiga. Galera, se você quer escalar o Veiga, o Andrei só escala, tá? Não fico olhando muito, não. Eu tô com esse meia aqui muito pensando em cartoleta, eu tô pensando em tirar eventualmente aqui, mexer nessa posição do Pikachu, mexer no time para encaixar ou o André ou o Veiga, mas eu não sei. E minha última recomendação de meio, Scarpa, que também está muito bem na média básica, na rodada passada fez 8.40, galera, no seco ali, 8.40 sem ter decisão nem nada. O Scarpa tem média básica aí perto dos 4 pontos, né? Ele joga, ele faz uma boa pontuação, muito raro o Scarpa fazer uma pontuação ruim, tá? Então acho o Scarpa também um excelente nome para essa rodada. Eu vou fechar nesses 6 meias, tá? De indicações para você que já está um pouco à frente nas suas ligas, de melhores nomes. Vou falar alguns nomes aqui que estão abaixo deles, né? O Zé Rafael, o Zaratio, são bons nomes sim. O próprio William do Corinthians contra o América, o Terence também é uma boa. Também muito olho nos meias do Inter, né? O Edenilson, esse jogo é muito favorável para o Inter, então o Edenilson e principalmente o Alan Patrick, tá? O Alan Patrick, para mim, talvez dos meias que estão pouco falados, talvez seja o melhor, tá? O Alan Patrick tem um gol em 3 jogos, mas ele é um excelente jogador, a gente sabe disso, né? Ele só tá no Inter voltou no Inter muito por causa da guerra, né? Na Ucrânia, porque ele é um excelente jogador de nível Europa,
E acho que vale sim a aposta no Alan. E também tá bem baratinho, 6 cartoletas, vale sim para você que tá com problemas, né? E tá difícil, hein? Que rodada difícil para escolher meia. Dá até vontade de colocar um esquema aqui para encaixar mais meias, aí o André e o Veiga, né? Mas eu vou recomendar só esses meias de primeiro momento. Defesa, galera, eu sempre falo na minha defesa dos times que eu acho que tem mais chance de SG, tá? Para mim, essa rodada, o Atlético em primeiro lugar, né? O Galo enfrenta o Avaí, é um time que cede bastante SG fora, e o Atlético é um dos times que mais conquista SG no campeonato, tá? Para mim, o Corinthians também tem um favoritismo em casa, enfrenta o América também, que é um time que na temporada já cedeu muitos SGs, então o Corinthians também tem esse favoritismo. O próprio São Paulo contra o Ceará, a dificuldade do Ceará de fazer gol fora tá bem grande, né? O Ceará está com bastante dificuldade no Brasileiro, então vale também pensar aí no time do São Paulo, né? Para mim, essas são as principais opções. Depois, quando eu for fechando meu time aqui, vou falar para vocês um pouco do SG de Inter e Fortaleza, que para mim é o Inter mais, tá? O Inter para mim seria a quarta opção de SG, e o Fortaleza muito porque tem jogadores baratos e para mim também tem chance de SG, menos que esses 4 que tem mais, mas tudo bem. Lateral, para mim, o melhor lateral da rodada se chama Lucas Piton, tá? Não tem erro. O Lucas Piton tá muito bem, tá desarmando demais, um absurdo, né? O Lucas Piton tá mitada atrás de mitada, tá com uma média de 9 pontos. Ele tem um probleminha, caro. 16 cartoletas, galera. Tá caro escalar o Lucas Piton, hein? Por enquanto, o meu esquema permite escalar o Lucas Piton, mas com muita dor no coração, pode ser que eu coloque um lateral mais barato para poder mexer nesse meio de campo. Não sei, tá? O time final é postado sempre no Twitter e no Instagram do Espião, tá? Mas o Lucas Piton, para mim, é o melhor lateral da rodada, para mim, sem discussão, não tem muito o que falar. O Lucas Piton tá com uma média absurda de desarmes, olha só, 5 jogos, 20 desarmes, 4 desarmes por jogo, é absurdo, né? Eu vou fechar com o Guga, o Guga também, porque o Arana, já temos informações bem concretas de que o Arana vai para a seleção antes da rodada, então o Arana tá fora da rodada, e o Guga contra o Avaí tem chance de SG para mim. O Guga tem uma média boa aqui, né, no Cartola, tem 5.50 aqui em 4 jogos, né? Desarmes aqui 8 em 4, 2 por jogo, pode não ser muito, mas eu ainda acho sim uma boa opção. A Avaí imita muito lateral, principalmente esquerda, mas eu não acho que vai ser um jogo ruim pro Guga não, tá? Galera, o Galo, o outro lateral do Galo, vai ser o Dodô ou o Rubens, né? Vocês vão ver aqui que o Dodô, que é um jogador que eu não gosto muito para Cartola, tá? O Dodô tá dúvida, inclusive 6 cartoletas, vindo para valorizado dele tá bem alto, né? E se não jogar o Dodô, vou jogar o Rubens na lateral, e o Rubens é meia, né? Então não vai ter o SG. Então esquece para mim, lateral do Galo, se for escalar o Guga, não vamos levar essa dúvida, é capaz sim que persista essa dúvida de quem vai ser o lateral esquerda do Galo nesse jogo no lugar do Arana. Então eu não recomendo vocês. Outro lateral para mim excelente para rodar, o René, sem dúvida. Inclusive é o lateral que se eu desistir do Piton aqui para ganhar essas 10 cartoletas do Piton, eu vou no René. É um excelente nome, também está desarmando muito no campeonato. 17 desarmes em 5 jogos, uma média superior a 3. Eu acho que o René é uma excelente opção também nesse confronto contra o Atlético Goianiense. E como eu disse, né, o René, eu estou pensando bastante nele aqui na vaga do Piton, mas para mim o Piton é melhor sem dúvida. Não vou recomendar, para mim se você for escalar um lateral do Inter, escala o René, tá? Não pensa no Bustos não, vai no René. Também não vou recomendar laterais do São Paulo, por mais que o São Paulo tenha chance de SG, porque na minha concepção o René é melhor, tá? O Piton é melhor, o Guga é melhor, então não vou recomendar, também não vou recomendar outro lateral do Corinthians. Para mim, lateral são esses 3 e o Egídio, tá? São minhas 4 recomendações de lateral. O Egídio muito não querendo pensar muito aí no SG, tá? Se você é uma pessoa que não acredita em SG, vai lá no Egídio, mas o Egídio tá muito caro, isso faz o atrativo dele para rodada ser muito baixo, porque ele tá caro. Se for escolher um lateral caro, escolhe o Piton, tá? Mas ainda assim, se você tá nadando na cartoleta, vai no Egídio, né? O Egídio tem uma média muito boa aqui de 7.08, principalmente jogando em casa, essa média sobe, tá? Zaga, a Arboleda, vamos ficar de olho, tá? Pode ser que o Arboleda vá para a seleção antes, mas eu acho que vai dar ainda para ele jogar esse jogo contra o Ceará. Então o Arboleda, para mim, tá escalado, não tem muito o que falar do Arboleda. Fez 11.10 nessa rodada 6 aqui, sem, 11.10 sem SG, sem assistência, sem gol, sem nada. O Arboleda me agrada muito. Eu acho que é um jogador muito bom para essa rodada, para o confronto favorável que tem contra o Ceará. Eu vou fechar minha zaga aqui com o Raul Gustavo, tá, galera? Raul Gustavo, que é o zagueiro do Corinthians que está muito bem.
Ele é dúvida, mas eu vou escalar ele mesmo assim porque a gente vai ter mais informações ao longo da rodada, se ele joga ou não. De primeira mão eu vou com ele, pensando muito aqui, que se não jogar ele, joga o João Vitor aí, então dá pra gente pensar também fazer essa composição no banco. Então os nomes do próprio Corinthians aqui a gente fecha recomendando, o próprio Gil aqui tá um pouco mais barato, para você que tem menos cartoletas, para mim, por mais que o Raul Gustavo tenha números melhores, a gente for olhar aqui na temporada, já fez gol, tem uma média de 2 desarmes por jogo, ele sempre pontuações altas, 3 SGs e tal. O Raul Gustavo está acima do Gil, mas se você não tem cartoleta ali, é uma boa opção equivalente, né? Então, se o Raul não jogar, provavelmente vai jogar o João Vitor, tá? Então a gente faz essa composição, coloca o João Vitor no banco, e aí a gente consegue ter um bom jogador, que as pessoas talvez vão correr por causa disso, por estar à dúvida, e aí pode ser um grande diferencial, tá bom? A montagem do banco, lembrar de colocar o João Vitor aqui, o banco de reservas do espião sempre sai só depois na rodada, tá? Continuando aqui, o goleiro... Para essa rodada, eu acho que é o Max Wallace, tá? Por que eu acho que é o Max Wallace? A rodada tá muito cara, então, assim, o melhor nome para a rodada é o Everson. O melhor para mim cenário é você duplicar esse SG do Atlético, tá? Mas tá caro duplicar esse SG do Atlético, colocar o Natan aqui, por exemplo, né? Então, por estar caro duplicar o SG do Atlético, e o Everson ser para mim o melhor goleiro, a gente não vai escalar ele. Olha só, eu nem tenho cartoleta para escalar ele e ainda falta o técnico. A rodada é cara, eu já falei para vocês, né? Então, mesmo ele sendo a melhor opção, mesmo também achando que o Jandrei é uma boa opção para a rodada, né? Porque o São Paulo tem uma chance de SG, mas para mim é um SG só de São Paulo, então vá no Arboleda, né? Não fica caçando muito não fica pensando muito não. Para mim o Arboleda é o SG do São Paulo que você deve escalar. Também poderia falar do Daniel do Inter, né? Também não deixa de ser uma má opção. Às vezes você quer cobrir um SG do Inter, vá no Daniel que está com preço agradável, né? Mas para mim entra nesse fator de preço, o Max está muito barato, tá? E essa rodada talvez eu não vou fazer o hack do goleiro no Max, pensar aqui em pegar um goleiro para não negativar, porque o Max, ele não jogou todos os jogos do campeonato, né? Ele teve uma conjuntivite, mas ele não jogou, então eu tô com medo aí, às vezes, da opção do treinador ser pelo reserva, que é o Boak, então eu vou colocar o Boak aqui no banco de reservas, porque se o Max não jogar, o Boak joga, tá? Eu realmente tô com um pezinho atrás no Max aqui, dele não jogar, então talvez eu não faça o hack do goleiro, tá bom? Mas para mim são as opções dos times que eu recomendei o SG. Lembrando que o Corinthians aí tem uma dúvida no gol, né? Tá na dúvida se joga o Cássio, que tá bem caro, mas é uma boa opção, ou o Donelli, que tá bem barato. Meu querido, se o Donelli jogar, olha só, 2,53, fica irresistível, hein? Goleiro do Corinthians a 2,53 vira uma excelente opção. Melhor esperar mais notícias, porque vai ser muito complicado você escalar o Donelli, e aí ele não joga e você ficar sem goleiro na rodada, um goleiro que pode fazer 5, 6, 10 pontos, vai ficar muito atrás, né? O Max é muito pela rodada, a rodada tá cara, então eu acho que o Max Wallace vai ser muito escalado pelo tanto de cartoleta que a rodada está exigindo, tá? Técnico aqui, bom, vou recomendar aquelas opções que são dos times que tem mais chance de vencer. O Mohamed é o melhor, sem dúvida, 12,60 cartoletas, tá caro, né? Vai caber no time de pouquíssimas pessoas, então acho que é uma estratégia bem válida não escalar o Mohamed, tá? Eu acho que pouquíssimas pessoas vão ter o Mohamed. Se você tem muita cartoleta, escala. Mas eu acho que vai ser difícil, nessa rodada em específico, escalar o Mohamed. Acho que quase ninguém vai conseguir. Mesmo vale para o Abel, tá? Que é um excelente técnico, média 6,50. O Palmeiras, quando joga, geralmente ganha e ganha bem, né? Não ganha todo o jogo, mas quando ganha, o Abel estoura na pontuação, então sempre vai ser um bom nome. Outros técnicos que eu falei que tem chance de SG, o próprio Rogério Ceni e o Vitor Pereira tem esse potencial de SG. E agora a gente vai falar de dois técnicos aqui que estão aqui nos preços mais baratos, para mim, são boas opções, né? O primeiro técnico Fortaleza, nosso querido Voz Vodka, né? O pessoal brinca muito com o nome do nosso técnico do Fortaleza, porque tá mais barato, 6,48, Fortaleza tem um confronto favorável. Mas o Mano Menezes, para mim, se você não tem dinheiro, é o seu técnico, confronto favorável contra o Atlético Goianiense. E digo mais, tá? Se a gente for aqui no site do nosso querido Brunão, o Cartola FC Brasil, e analisar os técnicos que jogam contra o Atlético Goianiense, quando o Atlético Goianiense joga fora, a gente vai ver que eles têm uma média muito boa ali, acima de 6 pontos, tá? Então o Atlético Goianiense é um time que tem potencial de imitar técnicos. Então acho bem válido escalar o Mano nesse caso. Se não tem cartoleta, galera, vai no Jair Ventura, não pensa muito não, tá? Vai na fé, técnico, especialmente essa rodada que quase ninguém vai conseguir escalar os técnicos mais caros, não pensa muito, tá bom? Esse é o nosso time, é a rodada de todas as 8 que eu tô mais confuso, que eu tô mais sem saber efetivamente qual vai ser meu time final. Tenho dúvida nessa posição da Ademir, tenho dúvida nesse meio, querendo muito Andrei Veiga, não sei o que fazer.
tá? Posso ser que eu tire o Piton aqui, ponho o René para dar mais cartoletas para escalar o resto do time, mas tudo bem, né? A gente vai estudando durante a semana para ver se essas dúvidas saem. Muito obrigado, vamos meter junto na rodada número 8. Valeu!